Vamos então, pessoal. Então, números inteiros, essa matéria vocês já estão vendo desde o 7º ano, né? Na verdade, foi começado a falar lá no 7º ano. Logo nas primeiras semanas a gente já começa a falar sobre números inteiros. E o que seriam os números inteiros? Né? Assim quando a gente começou a estudar matemática, a gente começou a ver o que a gente chamava de números naturais. Números naturais são aqueles números inteiros positivos, certo? Que estão do lado direito aqui da reta numérica. Então a gente tem aí o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos esses são os números naturais e eles são infinitos, né? Eles nunca acabam. Sempre indo de 1 em 1. E do lado aqui esquerdo da reta, a gente tem o que a gente chama de números inteiros negativos. Certo? Que aí a gente começa com o menos 1, depois o menos 2, depois o menos 3, depois o menos 4, e assim vai. Também é infinito, nunca vai acabar, tá certo? E se eu junto todos os números positivos, o 0 e os números negativos, a gente forma aí o que a gente chama de números inteiros, certo? São todos esses números aí que não tem vírgula, né? Não tem parte decimal, não tem casa decimal. São todos esses aí inteiros, tá certo? E o que é importante da gente estudar nos números inteiros, né? Primeiro, que os números inteiros eles vieram aí da necessidade de dívida, né? Quando alguém está devendo alguma coisa, e aí depois ele foi utilizado em vários aspectos, até como temperatura, né? Temperatura negativa, quando faz muito frio, a gente utiliza aí temperatura negativa para representar a altitude, né? A gente tem montanhas que são muito altas, mas quando está abaixo do mar, a gente começa a utilizar aí a questão de números negativos também. Então, tem diversas formas, né? Quando um professor tira um ponto seu, a gente também pode representar como um número negativo, né? Tirou um ponto, tirou 2 pontos. São todas representações aí dos números negativos. E o que é importante também de estudar nos números inteiros? É o que a gente chama de módulo ou valor absoluto. Na verdade, módulo ou valor absoluto é a distância que aquele número está do número 0, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, módulo do número 4. Qual será o módulo do número 4? É como se eu encontrasse o 4 aqui na reta numérica, ele está aqui, certo? E vejo qual é a distância dele para o ponto 0. Então, do 0 até o 4, você tem quantas unidades? Aqui é fácil, né? 1, 2, 3, 4. Tem 4 unidades. Então, o módulo de 4 é 4. É o próprio 4, né? Não mudou nada. Quando a gente quer saber, por exemplo, agora o módulo de menos 6, a gente vai encontrar o menos 6 aqui também. E vai ver qual é a distância desse menos 6 até o 0, certo? Então, também vou contar quantas unidades tem do 0 até o 6. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, né? Molezinha. Como distância, né, a gente representa sempre com números positivos, é por isso também que o módulo é chamado de valor absoluto, que é sempre um valor positivo. Então não importa se ele é positivo dentro do módulo, né, que são esses 2 traços que a gente representa o módulo, ou um número negativo dentro do módulo, a resposta vai ser sempre ele positivo. Ok? Então, módulo valor absoluto é o número que está ali dentro desses traços, dos módulos, sempre no valor positivo, tá certo? Representando aí sempre a distância entre o número e o 0, tá bom? E aí a gente tem algumas coisas importantes, que seria aí, por exemplo, a adição e subtração, que a gente não pode deixar de falar, né? De adição e subtração. E aí a gente tem, quando a gente fala de adição e subtração nos inteiros, 4 casos.
certo? O primeiro, vou aumentar aqui porque eu não sei se está ruim para vocês verem, né? Acho que assim fica melhor para vocês enxergarem. Então, a primeira que eu separei aí é o mais 3 mais 2, mas essa conta, né, não tem nem graça, né? Dois números positivos. Quando eu faço mais 3 com mais 2, você está acostumado a fazer isso desde quando você tinha lá no primeiro ano, segundo ano, né? Que você somava lá maçãs, né? 3 maçãs mais 2 maçãs, dariam aí 5 maçãs, né? Não tem nem muita graça, né? Pelo menos aí nesse primeiro caso. Um outro caso, que vocês também estão acostumados, é quando eu tenho um positivo menos 4, por exemplo, mais um número positivo com um número negativo. Então essa conta aqui também vocês estão habituados, né? 6 menos 4 vai dar aí 2, certo? Você tem R$6 e gastou 4, ficou com 2. Também aí não tem muito o que reclamar, né? São contas que vocês estão acostumados. E agora, quando começa a trocar a ordem, é quando começa a embaralhar a cabeça de vocês, né? Quando começou a entrar número negativo, parece que vocês esquecem como que faziam aquelas contas iniciais que vocês dominavam. Mas vamos lá, vamos com calma. Quando eu tenho, por exemplo, menos 3 mais 5, se você tem muita dificuldade de fazer essa conta, inicialmente você pode utilizar a reta numérica para te ajudar. Então, como é que você faria? Você iria encontrar o menos 3 na reta numérica, ele está aqui, certo? E quando você vai fazer essa operação, mais 5, quando você faz mais 5, você está somando, você está adicionando, você está aumentando, está crescendo. Então, essa ideia de aumentar, de crescer, a gente sempre vai levando para a direita. Porque se você olhar a reta numérica, todos os números maiores estão à direita, certo? Quando você compara dois números, o maior está sempre à direita. Então, quando você soma mais 5, você está andando 5 unidades para a direita. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Então, você vai parar aqui. São 5, né? 1, 2, 3, 4, mais uma. São 5 unidades, porque é mais 5. Então, você vai parar aqui no 2. Então, menos 3 mais 5 vai dar aí mais 2. Tá certo? E outra aqui, menos 2, menos 3. Certo? Vocês viram aí que eu peguei todas as combinações possíveis, né? A primeira eram dois valores positivos. Depois eu peguei um positivo com um negativo. Depois um negativo com um positivo. E agora eu vou pegar dois negativos. Vamos ver o que acontece? Vou fazer o mesmo esquema, né? Esse primeiro número eu vou encontrar na reta numérica, onde é que ele está. Então, menos 2 está aqui. E agora eu não tenho mais um número positivo, eu tenho um número negativo. E número negativo é aquela história de dívida, tá devendo, eu vou diminuir, eu vou tirar. Ou seja, tem a ideia aí de diminuir. Ou seja, a gente vai caminhar para a esquerda, certo? Porque como do outro jeito os maiores estão à direita, da mesma forma os menores estão à esquerda. Então agora eu vou andar 3 unidades, porque aqui o número é 3, só que agora para a esquerda. E vamos ver onde vai chegar. 1, 2, 3. Então a gente vai chegar aqui no menos 5. Então menos 2 com menos 3 é igual a menos 5. É claro que você, né, não vai fazer esse pensamento sempre, né? Quando você tiver, por exemplo, aí, menos 189, menos 53. Se você vai fazer uma reta numérica dessa, você vai ficar aí 2 anos para fazer uma reta numérica dessa, né? Que não é o caso. O que a gente vai fazer? A gente entende como é que as coisas funcionam, que é essa ideia aí da reta numérica, quando adiciona vai para a direita, quando subtrai vai para a esquerda. E aí a gente aprende as técnicas para fazer mais rápido essas contas, certo? Então, para isso que existe regra dos sinais, nesse caso aí, por enquanto, somente para adição e subtração, tá? Multiplicação e divisão a gente vai ver depois, tá? Hoje a gente vai ficar aí só na adição
e na subtração. Então, o que a gente pode ver pelos exemplos que aconteceram ali? Quando os sinais forem iguais, ou seja, olha aqui os exemplos. Sinais iguais foi o primeiro exemplo aqui, esse, sinais iguais e sinais iguais. O que aconteceu? Quando os dois eram positivos, nesse primeiro aqui, o que aconteceu? Os dois positivos, o resultado foi positivo. E eu somei 3 com 2, que deu 5. Quando os dois são negativos, o que aconteceu? Continua negativo. E 3 com 2 também somou, deu 5. Então aqui a gente já pode tirar uma das regras, né? Quando os sinais são iguais, o que vai acontecer? Repete os sinais e a gente vai somar os algarismos que aparecem. Então, por exemplo, se eu tiver aqui mais 58 com mais 10, essa conta aqui vocês também já estão careca de saber, mas como eles têm sinais iguais, vai dar, vou repetir o sinal, que é positivo, e 58 mais 10 vai dar 68. Da mesma forma, se eu tiver o menos 102 com menos 57, você não precisa fazer a reta numérica. Você vai pensar, dois números aqui têm sinais iguais, repito o sinal, que nesse caso é negativo, e vou somar os algarismos. 102 mais 57 vai dar 159, certo? Aí é uma regrinha importante que a gente não pode esquecer e depois não confundir com multiplicação e divisão, tá certo? E o que aconteceu quando os sinais, sinais eram diferentes? A gente teve dois exemplos aqui de sinais diferentes. Teve esse, negativo e positivo, e esse daqui, positivo e negativo. O que aconteceu nesse primeiro aqui, ó? Os sinais trocados, eu coloquei o sinal de positivo, porque o 5 era maior. E nesse outro eu botei o positivo, de novo, né? Porque o 6 era maior. Só que aqui eu fiz, ó, 5 menos 3, que vai dar 2. E aqui eu fiz o 6 menos 4, que vai dar 2. Então, a regrinha de quando forem diferentes, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o sinal. Aqui, ó. Quando os sinais forem diferentes, a gente vai colocar o sinal do maior algarismo, né? Ali o que tem o maior módulo, né? E vai subtrair os dois algarismos. Então, por exemplo, vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Quando eu tenho mais 35 menos... Vou botar na outra ordem, vou botar o menos na frente. Menos 36 com mais 42. Certo? O que eu vou fazer? Como os sinais são diferentes, eu vou olhar qual dos dois números é o maior em módulo, né? Então, se eu olho o 36 e o 42 ele é maior, né, em módulo, né? 42 é maior que 36. Então, eu vou pegar o sinal do 42, que nesse caso aí é positivo, e esses dois números, 42 e 36, eu vou subtrair, independente do sinal. Então, 42 menos 36 vai dar 6. Então, esse resultado aqui dá 6, tá bom? Agora, se eu tenho aqui menos 57 com mais 51, o que vai acontecer? Mesma história, eu vou ver quem é o maior. Eu tenho 57 e tenho 51. Quem é o maior? 57. Então, eu vou pegar o sinal dele, que nesse caso é o negativo, vai estar na resposta. E 57 e 51 eu vou fazer um menos o outro. 57 menos 51 vai dar 6, certo? Então, eu posso simplesmente sempre aplicar essa regra, certo? Ou uma coisa que também costuma ajudar vocês é eu pensar como se fosse dinheiro, né? Dinheiro, né? Vocês sempre lembram. O que a gente pode pensar? Lembrando que menos é sempre dívida, certo? E positivo é sempre algum dinheiro que eu tenho, né? Positivo é algo que eu tenho. Então, se eu tenho uma dívida aqui de R$36
né? Sei lá, peguei R$ 36 emprestado com meu pai. E aí veio a minha mãe e me deu R$ 42, o que vai acontecer? Eu vou pagar a minha dívida com meu pai, porque 42 é maior do que a minha dívida. Então eu pago a minha dívida e ainda sobram, sinal de positivo, R$ 6. Certo? E aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Tenho 57 de dívida com meu pai. E aí veio a minha mãe e me deu, que é positivo, R$ 51. Então eu consigo pagar minha dívida toda com meu pai? Não consigo, porque eu ganhei menos do que a minha dívida. Então se eu pagasse esses R$ 51 para o meu pai para abater da minha dívida, eu ainda ia ficar devendo R$ 6, tá? Então essas são aí algumas técnicas que ajudam a gente a tentar entender melhor esse jogo de sinais aí. Então você pode pensar na reta numérica, que te ajuda, que a gente viu aí. Você pode pensar na regra dos sinais, que eu também acabei de falar. Ou fazer esse pensamento aí de dinheiro, dívida, quanto eu tenho, quanto falta, tá? Então todas essas técnicas aí você pode utilizar para tentar dominar essa regra dos sinais aí. Agora a gente vai conversar um pouco sobre retirar parênteses de operações, né? Porque algumas expressões numéricas aparecem com parênteses. E aí nem sempre é uma coisa fácil de entender, tá? Então aqui eu separei em dois casos. O primeiro é quando tem um número, esse daqui, é quando tem um número positivo antes do parênteses, que o parênteses o positivo é aquele cara legal, né? Aquele cara que não vai se importar com quem está dentro do parênteses. Então sempre quando eu tiver um sinal de mais dentro do parênteses, ele não vai modificar o número que está aqui dentro, né? Ele vai deixar ele passar. Então, se aqui dentro eu tenho mais 3 e do lado de fora é um mais, isso daqui vai dar mais 3, certo? Se eu tenho um número negativo aqui dentro e um mais do lado de fora, o mais é aquele cara legal, né? Que não vai se importar muito. Então, o menos 2 também vai passar. Então, aqui eu retirei os parênteses para eu poder fazer a minha conta mais fácil, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Umas expressões que eu vou fazer com vocês. Agora, se eu tiver um sinal de negativo antes do parênteses, aí eu tenho que ficar de olho, porque o sinal de menos, né, já não é um cara tão legal assim. Ele já vai se importar com quem está ali dentro. E aí o que ele vai fazer? Ele vai modificar o sinal de quem está aqui dentro. O sinal de menos, ele vai modificar o sinal de quem está aqui dentro. Então, se aqui dentro eu tenho um positivo, ele vai trocar de sinal e vai ficar negativo. Se aqui dentro eu tenho um número negativo, ele não está nem aí. Ele vai modificar e vai ficar positivo, certo? Então, sempre que aparecer parênteses, sinal de mais, ele não vai modificar o número que está aqui dentro. E um sinal de menos vai modificar o sinal do número que está ali dentro, tá? São regrinhas que a gente tem que saber para utilizar lá na frente, quando coisas mais complexas aparecerem, tá certo? Vamos lá, então eu separei essas quatro expressõezinhas aí para fazer com vocês, que a gente vai usar o que a gente viu até agora, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é sempre retirar os parênteses, tá? Então a gente vai usar o que eu acabei de falar aqui em cima. Eu tenho menos 5, não vou fazer nada com ele, vou repetir. E aqui eu tenho parênteses e um sinal de positivo antes. Positivo, como eu falei aqui, é aquele cara que não vai ligar para quem está aqui dentro. Então ele vai simplesmente deixar esse menos 3 passar por ele mesmo. Então menos 3 vai repetir aqui, certo? E agora eu vou fazer aquela conta, ó. Sinais iguais, eu vou repetir o sinal e os algarismos, né, os números, eu vou somar. 5 mais 3, 8. Ou se você quiser fazer aquele pensamento de dívida, né? Tenho R$5 de dívida com meu pai, tenho R$3 de dívida com a minha mãe, então ao total eu tenho aí R$8 de dívida, certo? Então aí você pode pensar de qualquer jeito, desde que isso te ajude a resolver, tá certo? Esse segundo exemplo é bem parecido, só que agora com sinal de menos. Então esse mais 6 eu vou repetir,
Menos é aquele cara que não é igual ao positivo, né? Ele vai se importar com quem está aqui dentro. Então, ele vai modificar o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, aqui, como aqui dentro é um número negativo, aqui ele vai virar um número positivo. Certo? Então, ficou com 6 mais 1. Essa conta aí vocês já sabem fazer desde o primeiro ano, né? 6 mais 1 vai dar 7. Tá certo? Vamos aí para a penúltima. 7 menos 8 dentro do parênteses, mais menos 3. Vamos lá, vamos retirar esses parênteses. Sinal de menos, o que ele vai fazer? Ele vai trocar o sinal de quem está aqui dentro. O mais não, o mais vai deixar passar. Então, o 7 eu repito. O menos vai trocar o sinal do 8, então o 8, como era positivo, ele vai ficar negativo. E o sinal de mais não vai ligar para o menos 3, então vai continuar menos 3 aqui. Quanto que vai dar isso? A gente pode fazer aos poucos, certo? Para facilitar. Então aqui o 7 é positivo, eu poderia até colocar um mais aqui na frente, mas tanto faz. 7 menos 8. Sinais diferentes, o que a gente faz? Vai colocar o sinal do maior. Como o 8 é maior do que o 7, coloco menos. Ok? E 8 menos 7, vou subtrair. 8 menos 7 vai dar 1. Menos 3 eu repito. E agora eu vejo, ó, sinais iguais, o que eu faço? Tá a regrinha lá em cima. Repito o sinal, já que eles são iguais, e vou somar. 1 mais 3 vai dar 4. Certo? Vamos ali para o último. O último que eu separei aqui. Mesma história, tá? Vamos tirar do parênteses. Como aqui, ó, não tem sinal nenhum, é como se fosse um positivo, tá? Ele vai passar do jeito que ele é. Mais 3. Sinal de menos antes do parênteses, ele vai trocar o sinal dele. Sinal de menos antes do parênteses, vai trocar o sinal dele. Então, eu vou ficar aqui com mais 3, não vai mudar. Esse menos vai mudar, então mais 7 vai virar menos 7. E o menos 11 também vai mudar, vai virar aí mais 11. Certo? Aqui eu vou fazer esses dois. Sinais diferentes, eu vou botar o sinal do maior, que nesse caso é o 7, então menos. E vou subtrair. 7 menos 3 vai dar 4. E o mais 11 vou repetir. E vou fazer a conta deles aqui agora. Sinais diferentes, vou colocar o sinal do maior, no caso é o 11, que é positivo. E 11 menos 4, aí vai dar 7. Certo? Então essa expressãozinha aí vai dar 7, certo?